povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Hoje nós veremos a quinta chave para a vitória. Espero que vocês estejam acompanhando todos os dias e aprendendo junto comigo. A cada dia o Senhor tem nos mostrado passos importantes para alcançarmos vitórias em nossa vida. Então vamos entrar logo na mensagem e ouvir o que Deus tem para nos falar. A quinta chave é: coloque sua fé em ação. Tiago capítulo 2, versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. O apóstolo Tiago nos mostra algo muito importante neste versículo. Na realidade, ele nos mostra duas coisas importantíssimas. Primeiro, ele diz que o corpo sem espírito está morto. O que ele então quis dizer com isso? Aquele que não recebe Jesus em sua vida está morto espiritualmente falando. Enquanto a pessoa não recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, essa pessoa está morta para a vida. E quando digo vida, falo de vida após a morte aqui neste mundo. A morte física, todos nós um dia iremos passar por ela. E quem morrer sem Jesus estará indo para um lugar de prantos e ranger de dentes. O apóstolo Tiago estava nos mostrando exatamente isso, que quem morre sem Jesus está morto para a vida eterna no paraíso. Não poderá entrar no céu, passará a eternidade no inferno. Logo em seguida, ele faz uma comparação, que a fé sem ação é morta, assim como aqueles que estão sem Jesus em sua vida. É uma comparação um pouco pesada, mas é a realidade. Vamos ver então o porquê dessa comparação. O que significa a palavra ação? Segundo o dicionário, significa disposição para agir, atividade, energia, movimento. A fé, então, podemos entender que ela precisa que tenhamos disposição para agir, que ela precisa que exista atividade, ou podemos dizer atitude, que ela precisa que tenhamos energia para colocar em prática e precisa que tenha movimentação de nossa parte. Ou seja, se você ficar parado esperando o milagre acontecer, ele nunca vai acontecer. Deus já nos mostrou em uma das chaves para a vitória que temos que ouvir com atenção. Após ouvir, precisamos agir, colocar em prática aquilo que Deus nos ensinou. Jesus, quando veio aqui a este mundo, veio para nos ensinar, para nos mostrar como devemos colocar nossa fé em ação. Jesus, por onde andava, uma multidão o seguia. Então Jesus estava passando pela multidão quando um homem o parou, pedindo que ele expulsasse o demônio que estava em seu filho. Ele disse para Jesus que já havia levado até os seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Os discípulos foram até Jesus e perguntaram o porquê de não conseguirem expulsar aquele demônio. Vejam o que Jesus falou para os seus discípulos. Mateus, capítulo 17, versículo 20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Jesus estava, em outras palavras, falando para eles: a fé de vocês não tem ação, é morta, está sem força, está sem ação. E como vimos, ação é sinônimo de energia. A fé deles estava, então, sem força e sem energia. Jesus falou para eles que tem espécies de demônios que só saem através de jejum e oração. Aí vocês podem pensar, então se era preciso jejum e oração, a fé deles não era sem ação. Sim, a fé deles era sem energia e sem ação. Lembram? Ação, qual sinônimo? Energia. Eles precisavam ter mais energia, ou podemos dizer, mais força para combater aqueles demônios. A força da nossa fé, às vezes, precisa de esforço, precisa de um empurrão. Os discípulos poderiam ficar tentando ali
mas não teriam êxito. Só após jejuar e orar, antes é que eles conseguiriam expulsar. Jesus estava falando em outras palavras para eles. Vocês não se prepararam para usar a sua fé. A nossa fé não é algo que podemos usar de qualquer maneira e achar que ela vai funcionar. Temos que preparar a nossa fé. É preciso se preparar, pois você não está lutando uma luta física. Essa luta é espiritual. Então, o que deve ser feito para colocarmos a nossa fé em ação? Primeiro, você tem que conhecer as Escrituras. Se você não conhece, você não saberá citá-las. Segundo, ouvir a palavra com atenção, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Terceiro, você tem que dobrar os joelhos em oração, se humilhar diante de Deus. Aí você pode pensar, se humilhar também faz parte da fé? Claro que sim. Ou você acha que você vai pedir algo para Deus de qualquer maneira? E por último, você tem que jejuar se for preciso. Aí você pode pensar, mas como vou saber se é preciso ou não jejuar? Simples. Você está passando por uma situação difícil. Já citou as Escrituras. Já repreendeu o mal. Está firme. Está acreditando que a sua oração vai funcionar. Mas nada acontece. Sua luta cada vez mais aumenta e se passam alguns dias e nada acontece. Se nada aconteceu, é porque esse demônio precisa de uma força extra da sua parte para que ele saia. Precisa de jejum, pois o jejum fortalece o seu espírito. Quando você ora com fé e nada acontece, é porque é preciso de jejum. A casta de demônios que só saem através de jejum e oração. A fé, para ter efeito e ter ação, precisa crescer dentro de nós. Quando lemos a Bíblia e ela fala ao nosso coração, estamos aprendendo algo que Deus nos mostrou, ou nos revelou, não é verdade? Mas não adianta nada Deus nos revelar algo se a gente não colocar em ação. Quando o pastor prega algo e você se enche de fé, se você não colocar em ação, de nada vai adiantar. Colocar a fé em ação é você orar em nome de Jesus, crendo que o milagre vai acontecer, crendo que os demônios serão expulsos, crendo que nenhum mal te sucederá. Quando você ouve uma boa palavra, mas depois nada faz em seu favor, você está deixando a fé morrer, igual ao espírito morto. A fé precisa de movimento. Ela estacionada ou parada, ela morre. Quer um exemplo? Vou fazer uma pergunta a vocês. Quantas vezes, ou quantos aqui, estavam em casa e começou a cair aquela chuva bem forte, aquela tempestade que alaga tudo? Quantos de vocês orou repreendendo a chuva forte ou a tempestade? Muitos vão dizer, eu nunca orei para isso. Mas você pode, você sabia? Jesus estava em um barco com seus discípulos, ele dormia, e veio sobre eles uma tempestade. Seus discípulos o acordaram desesperados e disseram, salva-nos para que não pereçamos. Vejam o que Jesus disse. Mateus capítulo 8, versículo 26. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Mais uma vez Jesus disse para eles, homens de pequena fé. Jesus estava falando para eles, por que vocês não usam sua fé? Ela está sem ação, está morta. Muitas pessoas vão pensar, mas eles agiram, eles acordaram Jesus. Sim, verdade, mas a fé tinha que vir deles e não de Jesus. Jesus estava com eles ali, mas se ele não estivesse, todos morreriam então? Nós sabemos que Jesus está ao nosso lado o tempo todo, mas temos que colocar a fé em ação. Os discípulos tinham Jesus ali, nós também temos Jesus ao nosso lado. Mas assim como Jesus falou para os discípulos, homens de pequena fé, ele dirá para você que não coloca a sua fé em ação. Ele dirá onde está a sua fé, homem ou mulher de pequena fé. Repreender uma tempestade é ato de fé, ou não é? Então, você pode repreender em nome de Jesus toda ação maligna. Toda ação precisa de um movimento. Você não pode ficar parado esperando acontecer. Coloque uma coisa no seu coração. Sem fé
é impossível agradar a Deus. Sua fé sem ação não agrada ao Senhor, não vai funcionar. A fé precisa de ação, precisa de movimentação da sua parte. Se você ficar parado, sua fé também ficará. A tempestade virá sobre você e nada você fará. Se você quer ser vitorioso, coloque sua fé em ação. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por mais este ensinamento. Hoje o Senhor nos mostrou que a fé sem ação não funciona, é morta. Assim como o Espírito sem Jesus está morto. O Senhor veio aqui e nos deixou sua palavra, que nos mostra o que fazer. Mas muitos estão perecendo, estão ouvindo, mas não estão colocando em ação. O teu povo sofre porque lhe falta o conhecimento, porque lhe falta às vezes fé, e ela sem ação é morta. Pai, pedimos perdão se às vezes agimos sem fé, se às vezes deixamos de fazer como nos ensina. Precisamos colocar mais em prática e parar de ficar inertes. Sabemos que temos que ler sua palavra todos os dias, orar e até jejuar se for preciso. Nós não queremos e não vamos te desagradar, pois sem fé é impossível te agradar. Pai, ajuda-nos a fazer aquilo que te agrada. Ajuda-nos a colocar nossa fé em ação. Não queremos ter uma fé morta. Queremos uma fé viva, uma fé que tem ação. Então, nos levantamos agora contra toda ação maligna contra nossas vidas. Amarramos e repreendemos todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Pai, como é bom estar na sua presença, fazendo a sua vontade e fazendo aquilo que te agrada. Somos gratos por nos permitir agir em teu nome. Muito obrigado por tão grande amor. Amém e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.